paz de Cristo para os irmãos, estamos conectados na Palavra de Deus, hoje com o tema Os Atributos de Deus. O texto básico que vamos fazer leitura está em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 16. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterna. Amém. O tema em destaque é os atributos de Deus. Atributo é aquilo que qualifica um ser. Ao conhecer os atributos de um objeto, nós buscamos a essência de sua natureza. Quando conhecemos a Deus, descobrimos os seus atributos e o conhecemos como um ser infinito. Na Bíblia encontramos atributos absolutos de Deus, que subsiste por si próprio, que não tem limites, que não sofre restrições, que são vida, personalidade, imutabilidade, unidade, verdade, amor, santidade, bondade, misericórdia e justiça. E outros atributos naturais de Deus são onipresença, onisciência e onipotência. Nós vamos aprender sobre esses três atributos naturais de Deus. Primeiro, Deus é onipresente. Deus ele se relaciona-se com tudo e com todo ao mesmo tempo. Está presente em toda a sua personalidade. Não há como fugir da sua presença. O Salmo 139, versículo 7 e 10, diz: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, andai ali, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Tudo isso significa que Deus é infinito e está presente em todo tempo e espaço. Deus ele não está limitado nem a tempo, nem a espaço, nem a circunstância. Ninguém pode se esconder da sua face, mas a presença do Senhor ela deve ser experimentada em todo o tempo para se receber as suas bênçãos de uma maneira bem real. Jeremias, capítulo 23, versículo 24, diz: Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. O rei Salomão, na sua oração inspirada, ele diz: Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderia conter. Isto fala da onipresença de Deus, a qual é possível porque ele é Espírito, como está em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ele não está sujeito à matéria, para ele não existe espaço nem tempo. Ele se move com a mesma facilidade que o nosso pensamento, que no momento pode estar num lugar e no mesmo momento em outro lugar. Assim Deus está em qualquer ponto do universo ao mesmo tempo. Este é o Deus da Bíblia que nós testificamos. A Bíblia em si ela vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 16, no versículo 9, seus olhos passam por toda a terra. Deus, ele é Criador e é Senhor sobre sua criação. Ele habita nos céus. Segundo, Deus onisciente. Deus é onisciente porque ele conhece todas as coisas. Nada há que se esconda de sua onisciência. Em Mateus 10, o versículo 30, diz: E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. A onisciência de Deus, o futuro, ele está presente, como testifica o profeta Isaías, no capítulo 46, o versículo 9 e 10.
Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, porque anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. A onisciência de Deus não é resultado do seu esforço de aprender, ou coisa com que alguém o tenha favorecido. Não existe ninguém que tenha dado algo para aumentar o saber de Deus. Romanos, no capítulo 11, 35, nos informa: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Jó, no capítulo 41 e 11, quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuí-lhes? Pois tudo quanto existe debaixo de todo o céu é meu. Vejamos que até o maior grau de sabedoria ou ciência que um homem ele possa atingir, tem tudo em Deus a sua origem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. A onisciência de Deus ela abrange tudo no passado. Não existe mistério nenhum no passado que para Deus não seja revelado. Mateus capítulo 10, versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. A onisciência de Deus, ela abrange tudo no presente. Deus conhece tudo a respeito de todo homem. Davi, ele disse o seguinte: tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Ele conhece a nossa estrutura, como está no Salmo 103, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Ele conhece os nossos corações. Atos capítulo 15, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Então, o Senhor, nosso Deus, Ele conhece todos os segredos, pensamentos e palavra. Os nossos caminhos estão perante os olhos do Senhor. Assim Ele conhece as nossas necessidades e tem solução para todos os nossos problemas. A onisciência de Deus, ela abrange também um futuro chamado de presciência, que é um atributo divino pelo qual Deus ele conhece o futuro. Atos capítulo 2, versículo 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vos mataste, crucificando pelas mãos de inimigo. Deus ele crucificado, como está lá em Atos capítulo 2, versículo 23. Ele viu também a igreja ser levantada como um fruto da morte de Jesus no Gólgota. Ele chamou todos para a salvação, assim como eleitos, segundo a presciência de Deus, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ainda que Deus, na sua presciência, possa conhecer o futuro dos que rejeitaram o seu amor, isto não interfere no livre-arbítrio do homem, porque em tudo que depende de Deus, Ele está sempre a favor de todos os homens. Então nada acontece por acaso, mas porque Deus ele determinou. Deus ele está no controle de todas as coisas. Terceiro, Deus é onipotente. Deus ele tem mais do que o poder necessário para realizar todas as coisas. Isso porque ele é onipotente. O crente ele tem certeza da sua salvação porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Esta força ela se manifesta no Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. Veja o que diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para os homens que são limitados,
É difícil compreender ou calcular a onipotência de Deus. Olha o que Jó diz no capítulo 5, versículo 9. O qual faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. O próprio Deus, ele diz, em Gênesis capítulo 17, o versículo 1, a parte B, eu sou todo-poderoso. Gênesis 18 e 14, a parte A, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A Bíblia ela vai afirmar no Salmo 62, no versículo 11, a parte B, o poder pertence a Deus. Jesus, em Mateus capítulo 26, 64, ele chamou seu Pai de o Todo-Poderoso. O anjo Gabriel, ele diz, para Deus nada é impossível. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Jó ele falou de Deus o seguinte, eu sei que tudo podes. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 21. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então o que eu quero concluir aqui diante dessa mensagem é que mesmo sendo Deus o Todo-Poderoso, ele deixa ao homem a oportunidade de livremente se humilhar diante da sua potente mão. E podemos testificar isso mediante a palavra de Deus que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esta é os atributos de Deus naturais. Eu quero orar pelas vossas vidas. Altíssimo Deus, Rei da Glória, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para compreender a grandeza do Teu poder e nos humilharmos diante da Tua potente mão, como servos, escolhido, eleito pelo Senhor, para um dia adentrarmos na eternidade e viver eternamente contigo. Abençoa nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.